Irmãos, que a graça e a bondade do Senhor sejam mais uma vez derramadas sobre nós. Amém? Vamos dar continuidade à exposição de 1 Timóteo. Nós iniciamos hoje então o capítulo 2. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Aí talvez você possa estranhar, porque a divisão do texto termina no 7 pela Sociedade Bíblica, né? Essa semana nós estávamos conversando com os novos alunos do CPO e eles descobriram uma palavra nova, né? A palavra perícope. Né? O que é isso, pastor? É nova, né? A perícope é aquele trecho das Escrituras que segue a divisão natural do texto, né? Então, a divisão natural desse texto é de 1 a 8, e não de 1 a 7, né? Como está dividido aí. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 8. Leamos a palavra do Senhor, que assim diz: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem animosidade. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Pai, porque a tua palavra foi nos dada, ó Deus, como instrumento do Espírito Santo para o nosso direcionamento, para a nossa correção, para repreender-nos, para exortar-nos, encorajar-nos, ó Deus, para nos santificar. Rogamos, portanto, ó Deus, que o teu Espírito Santo, que ilumina o nosso entendimento e que dispõe as nossas afeições para a obediência, que ele opere em nós agora, ó Deus, derramando graça, conduzindo-nos segundo a tua vontade, para que possamos tirar bom proveito da leitura e da exposição da palavra do Senhor. É nossa oração, submissos a ti, ó Deus, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como todos que já vêm acompanhando as exposições estão cientes, Paulo descreve, ou Paulo deixa claro qual é o objetivo dessa carta lá no capítulo 3, no verso 15. Ele escreve a Timóteo dizendo: olha, eu estou escrevendo para que se eu demorar, se eu tardar, você esteja ciente, ou você saiba, como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, Paulo deixa isso bem claro, que ele está escrevendo para dar orientações práticas, normativas para o pastor Timóteo, para que ele possa, assim, passar essas orientações à igreja e, por meio delas, conduzir a igreja sobre o modo que ela deve proceder. O objetivo de estarmos tratando de Atos e dessa carta, todos os irmãos também estão cientes. A nossa congregação será organizada em igreja esse ano. E nós precisamos também ser conduzidos pela palavra de Deus. Nós olhamos para as Escrituras para saber como nós devemos proceder como igreja. Então, esse é o objetivo. Dentro do capítulo 2, Paulo está tratando de diversos assuntos que vão, todos eles relacionados ao ordenamento, à ordem normal da vida da igreja, ao direcionamento da igreja, como a igreja deve proceder em diversos assuntos. E aqui não é o que parece, né? Como se fosse algumas
instruções isoladas. Não, não são instruções isoladas, são instruções normativas para a ordem do culto e para a vida comunitária da igreja. Ele vai tratar sobre oração, sobre o procedimento no culto e sobre o comportamento das pessoas, né? O comportamento, a vida comum da igreja. Então, especialmente aqui no trecho que nós lemos, ele mostra como a vontade de Deus regula a oração pública da igreja, como a igreja deve orar, e também ela define a abrangência, o fundamento teológico e os motivos da oração. Então, isso é bem claro aqui nas palavras de Paulo. Que relação tem isso com o verso 15 do capítulo 3? 1 Timóteo 2, de 1 a 8, então, ensina como a igreja deve proceder diante de Deus, especialmente no exercício da oração, para que ela permaneça fiel à sua vocação como casa do Deus vivo, como coluna e baluarte da verdade. Então, a organização do capítulo 2 é a seguinte. Paulo trata, em primeiro lugar, do verso 1 a 8, da oração pública, apresentando diversas razões para isso, o fundamento teológico para isso. Depois do verso 9 e 10, ele trata da modéstia feminina, dos trajes das mulheres, como as mulheres devem se portar, sendo mulheres cristãs, qual deve ser a relação delas com o seu próprio corpo, como elas devem se vestir. Depois do verso 11 a 14, ele também trata das mulheres, qual deve ser a postura de uma mulher cristã em relação à liderança, a postura de sujeição delas e qual é o motivo que elas devem ser submissas, sujeitas à liderança masculina, e o feminismo treme nessa hora. E por último, o verso 15, ele mostra uma promessa dada para o encorajamento dessas mulheres, para que elas possam entender o motivo, a missão delas como aquelas que vão carregar filhos nos seus ventres, né? Como elas vão perpetuar a raça ao darem à luz, como elas glorifiquem a Deus ao dar à luz a filhos, como elas glorificam a Deus ao dar à luz filhos. Então, esse texto de Paulo é um texto que é considerado um texto difícil, né? Todo ele, porque desde o início, nós vamos lidar com questões como a vontade de Deus, como esse termo, todos os homens, e depois as questões em relação às mulheres. E aí a gente tem já estudos, trechos, mostrando que Paulo era um machista e que ele não entendia de fato nada sobre mulheres e que ele escreveu errado, né? E aí a gente vai ver um monte de baboseira a respeito disso. Mas o que a Bíblia ensina? O que a Bíblia vai orientar? Então hoje nós vamos começar com a oração e depois nós continuamos nos próximos estudos com os demais temas a respeito das mulheres. Então nosso foco hoje é a primeira sessão de 1 a 8 a respeito da oração. Então nós começamos o texto com uma ordem dada aos crentes para orar por todos os homens. E aqui nós vimos o apóstolo Paulo, né, e é claro, ele está usando a sua autoridade apostólica para instruir normativamente a igreja. Então aqui é uma instrução normativa do apóstolo, não é opinião paulina, tá? Então, entendam isso, não é opinião de Paulo, é instrução normativa, porque ele está dizendo, eu estou escrevendo para que a igreja saiba como se deve proceder na igreja de Deus. Então, a instrução normativa não é opinião pessoal. Paulo inicia com essa instrução ampla a respeito da oração pública constante da igreja. Ele não pode, ele não impõe sobre a igreja uma fórmula rígida, ou está dizendo só se pode orar esses tipos de oração, ou é assim que se ora, mas ele está apresentando categorias que abrangem toda a vida devocional, quer seja pública ou particular ou privada da igreja. Então, tudo aquilo que nós devemos saber a respeito da oração, Paulo tenta procura mostrar que nós devemos estar atentos a fazer todos esses tipos de oração. E ele começa
com um tipo de oração que na tradução foi colocado como súplica, né? E geralmente a gente entende a súplica como aquele pedido carregado de afeições por causa de uma necessidade, e de fato é essa a ideia, mas a palavra mais correta é uma palavra que a gente quase não usa, que é a palavra deprecação, né? A gente não conhece a oração por esse nome, né? O que são as deprecações? São súplicas para um motivo inevitável, para algo que não podemos deixar de orar. Então não é orar, suplicar por alguma coisa que nós queremos, que nós desejamos, que nós almejamos, mas é a súplica por algo inevitável, por aquilo que nós não devemos deixar de orar jamais. Então eles começam com um termo muito forte a respeito da oração. É inevitável que você faça oração, é inevitável que você clame a Deus por este ou por aquele assunto. Eles são necessários, eles são urgentes e você deve orar. Ele usa depois o termo mais geral, né? O termo orações, que é um termo geral para todos os tipos de orações, mas ele começa com esse termo forte, né? Deprecações ou súplicas. E depois ele continua com orações que são os pedidos gerais em busca do bem comum, do bem da igreja, do bem pessoal, em busca da vontade de Deus. Terceiro, ele usa a palavra intercessões, e aqui é a oração feita em favor de terceiros, em favor dos outros. Quando eu oro pelos outros, quando eu intercedo a Deus, quando eu suplico a Deus em favor de outras pessoas. E por último, as ações de graças, que é o reconhecimento das misericórdias, da graça e da bondade de Deus já recebidas, daquilo que nós já recebemos do Senhor. Inclusive as coisas que nós julgamos ruins, porque lá em Tessalonicenses ele vai nos ordenar a orar, a dar ações de graças por tudo. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então, dá graças a Deus pelas coisas boas e ruins que acontecem, porque Romanos 8, 28 nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O comentário aliás, o comentarista dessa carta observa o seguinte a respeito do que Paulo coloca aqui. Ele disse: Paulo não ressalta qualquer forma de oração prescrita, mas ele fornece tópicos gerais suficientes à luz da Escritura e do espírito de oração derramado sobre os crentes para que eles busquem ao Senhor em todo o tempo. Então, o que Paulo está dizendo é: orem em todo o tempo. Agora, veja como o texto começa. Qual é a expressão que dá início ao capítulo 2? Antes de tudo. Antes de tudo o quê? Paulo não vinha tratando de... O que Paulo vinha tratando anteriormente? Qual era a temática anterior? Doutrina. Paulo vinha tratando de doutrina. E agora ele começa o capítulo 2 dizendo: antes de tudo. O que Paulo está dizendo com isso? Que a oração é mais importante que doutrina? Não, mas o que ele está fazendo aqui é dizer que todas as coisas, inclusive o aprendizado da doutrina, o conhecimento dela e a aplicação, carecem de oração. Então ele diz, antes de tudo, o antes de tudo é, na verdade, em tudo você deve orar. Em tudo, em todas as situações, você deve orar. Antes de tudo, antes de começar qualquer coisa ou de aplicar qualquer coisa, ore, faça orações. O propósito da fé cristã é formar homens e mulheres fortes na fé, fortes na palavra, e não tem como nós nos fortalecermos na fé, na doutrina, se nós tivermos uma vida de oração fraca. O propósito da vida cristã é que a igreja do Senhor seja edificada com homens e mulheres tementes a Deus e fortes na fé. Mas nós não temos como nos fortalecer se a nossa vida de oração for fraca. O texto, então, reforça aquilo que Paulo disse em Efésios 6, verso 18. Orem
em todo o tempo, com toda oração e súplica. Então aqui nós complementamos a ideia de que não é somente orar, mas é orar o tempo todo. E fazendo uso dos diversos tipos de oração que Deus nos ensinou em sua palavra. Na vida cristã, então, o que Paulo está mostrando é que oração não é opcional, não é um aspecto acessório da vida cristã, mas que oração de fato, estrutura a vida cristã. É um meio de graça dado por Deus que deve ser usado juntamente com os outros meios. Né? Os meios de graça que Deus nos deu são a palavra, a oração, os sacramentos. Se nós não fizermos o uso correto de todos eles, nós estaremos fracassando. Com relação à palavra e à oração, o próprio Lutero usou uma imagem que nos ajuda a compreender. E isso era muito forte na teologia dos reformadores, né? De que oração e estudo da palavra, né? E o labor no estudo da palavra, ele era importante, né? Daí origina a expressão latina orare et labutare, orar e trabalhar. Então, é nosso papel labutar pelo entendimento da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, mas orar também. E aí ele usa como figura o remo, né? Os dois remos que movem um barco, uma canoa. Se você tentar remar só com remo, né? Você vai ter que fazer um esforço muito maior dos dois lados. Se você usar só um, o que vai acontecer de um lado? Você vai ficar girando, andando em círculos, você não vai prosseguir. Então, o uso dos dois remos seria a oração e a palavra de Deus te conduzindo para o alvo, para aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja. Além disso, a ideia de ser contínuo, né? Eu vi uma outra ilustração que ajuda muito a entender que a oração e a palavra de Deus seriam como as duas rodas de uma bicicleta ou de uma motocicleta, né? Que elas têm que estar em constante movimento para que a moto ou a bicicleta permaneça de pé. Se você parar, se você frear a moto, permanecer com seus dois pés lá em cima, o que vai acontecer naturalmente? Você vai cair, né? Então, a ideia de constância é que as duas coisas têm que estar em constante movimento. Ao colocar a palavra e a oração aqui, juntos, desse modo, nós vamos entender qual é o papel da oração, então, na vida cristã. E aí Paulo está nos chamando a atenção com relação à importância da oração. E aí ele termina o verso 1 dizendo que as nossas orações devem ser em favor de todos os homens. Aqui, então, ele mostra qual é a extensão da oração por todos os homens. A amplitude da ordem é destacada por Paulo aqui. E aí nós devemos concluir o seguinte, que orar por todos os homens inclui, nós devemos orar por nós mesmos, nós devemos orar pelos outros, nós devemos incluir a humanidade em geral e também pessoas específicas em nossas orações. Mas nós devemos orar especialmente pelo progresso do Evangelho. E isso aí a gente vai ver logo abaixo. Que as nossas orações devem ser, em especial, pelo progresso do Evangelho. E o modo como ele trata os versos seguintes vai mostrar que a preocupação primária de Paulo aqui com a oração é o progresso do Evangelho. Paulo entendia bem isso e ele aplicava isso. Se você voltar para Efésios, você vai perceber que Paulo faz duas grandes orações em Efésios. No capítulo 1, ele ora para que os crentes efésios chegassem ao pleno conhecimento de Deus, que eles pudessem conhecer a Deus e, conhecendo a Deus, chegassem ao pleno conhecimento da verdade, tivessem discernimento e crescessem no conhecimento de Deus. No capítulo 3, ele faz uma nova oração, e a sua oração é que os crentes compreendessem a sua vocação, e ao compreenderem a sua vocação, eles compreendessem a grandeza do amor de Deus. E aí Paulo fala em termos geométricos, né, ou em termos matemáticos, a respeito do conhecimento do amor de Deus, que você conheça
o comprimento, a profundidade, a largura e a altura do amor de Deus. Então ele usa até matemática, né, geometria, como linguagem, como ilustração, para falar sobre o que ele esperava que os irmãos compreendessem, e ele ora por aquilo ali. Nós vimos, então, o seguinte: Matthew Henry insiste, quando ele trata desse texto, que o cristianismo não é uma religião restrita, como as seitas são, né? Não pode ser uma religião restrita, mas que a sua piedade, ela é ampla e ela alcança outras pessoas. E aí a instrução específica do apóstolo Paulo sobre para quem nós devemos orar. Ele diz: em favor de todos os homens, vírgula, em favor dos reis e de todos aqueles que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, o que Paulo faz aqui? Ele generaliza, dizendo: nós temos que orar por todos os homens, mas nós também devemos orar em favor dos reis e daqueles que estão investidos de autoridade. Bem, aqui nós precisamos parar e pensar e refletir especificamente sobre essa norma de Paulo aqui em relação à oração pelos reis e pelos que estão investidos de autoridade. Quem mandava no mundo naquela época? Quem era o maioral daquele período e que dominava aquela região? Quem? Os imperadores romanos. E naquele período especificamente, quem era? Nero, que foi um dos piores Césares de Roma, né? Foi um dos piores, né? Então era o César Nero que estava sob poder naquele período. E aí, você entende que Paulo está dizendo aos crentes que orassem por Nero? Deveriam orar por Nero ou não? Sim, deveriam orar. Ele diz: orar pelos governantes e por todos os que estão investidos de autoridade. Né? Então, Paulo está orientando que mesmo quando os reis da época, quando os governantes são pagãos, são ímpios, inimigos do cristianismo, perseguidores da igreja, ainda assim eles devem ser objeto de oração da igreja. Um dia, brincando com um pastor falando sobre isso, eu disse: mas a gente pode orar para Deus matar eles? Não, a gente ora para Deus fazer a sua vontade, né? A gente ora para Deus fazer a sua vontade. Mas Paulo instrui a igreja sobre os motivos por que ele deve orar, inclusive por governantes maus, por governantes perseguidores da igreja. A razão apresentada é o bem público, é o bem da igreja, é o bem da comunidade dos salvos. Ele diz que é claro, é preferível um governo ordenado, temente a Deus, um governo que está debaixo da vontade do Senhor, no sentido de que ele abraça a lei do Senhor, abraça a vontade do Senhor, mas enquanto isso, se nós não temos isso, nós devemos orar pelo menos para que o governo seja ordenado e pacífico. E aí Paulo dá a razão, porque tendo um governo ordenado e pacífico, nós teremos um Estado ordenado, um Estado que não está em constante desordem. Aí o texto aplica isso, mostrando que nós devemos orar pelos reis e por todos os que estão em eminência, por todos os que estão em cargos públicos, para que nós tenhamos vida tranquila. Ou seja, não apenas as autoridades máximas do nosso Estado, mas magistrados inferiores devem fazer parte de nossas orações. Nós devemos orar pelos nossos governantes, né, pelo nosso presidente, pelos ministros, por deputados e senadores, por governadores dos estados, por deputados estaduais, por prefeitos, vereadores, e também pelas instituições, pelos líderes das polícias, da área de saúde, da educação. Nós devemos orar por todas as pessoas que estão investidas de autoridade em cargos públicos,
porque todos eles têm alguma influência na vida pública da nossa sociedade. Você tem que orar pelo professor do seu filho, porque ele exerce autoridade sobre o seu filho quando você não está presente. Você tem que orar por todos os cargos públicos, todas as pessoas que estão investidas de autoridade. Todos os que exercem alguma função governamental, você deve orar por eles e orar com sabedoria. Nós sempre fazemos isso em casa. E a nossa oração tem sido no sentido de que aqueles que não temem o Senhor, que Deus governe os seus corações para que eles pelo menos façam o que é correto. Pelo menos façam o que é correto. E a gente sabe que é possível um ímpio fazer aquilo que é correto pela ação do próprio Deus. Deus controla, Deus governa os corações dos homens. Mas nós temos orado pelos crentes que estão em posições de liderança, de governo, que eles exercem alguma autoridade na sociedade, para que Deus os preserve fiéis, para que Deus os livre da corrupção e para que Deus os livre do mal. Nós temos orado nesse sentido. E a gente precisa aprender a orar assim, interceder desse modo pelos homens, pelas autoridades governamentais. E aí Paulo dá a finalidade, da oração pelos governantes. A finalidade declarada por Paulo é para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aí Paulo mostra, então, que há uma expectativa do tipo de vida que nós devemos ter, mas há uma responsabilidade do tipo de crente que nós devemos ser. O que ele está instruindo com isso, então? Que há uma conexão moral entre orar pelos nossos governantes e o modo como nós vamos viver a nossa vida como cidadãos diante da sociedade, como brasileiros, aqui, que é o nosso caso. Não se pode, a conexão é essa, e não se pode esperar governos pacíficos se não houver piedade e honestidade entre o povo de Deus. E aí, hoje mesmo, a gente pegou um Uber e aí o motorista veio comentando, que eu vi que você usa muito Uber, que você usa muito carro por aplicativo. Você fez a melhor decisão, uma decisão inteligente. É melhor você pagar para usar o carro dos outros do que você ter gastos com o seu próprio carro. E eu disse, mas essa não é a razão. Ele disse, por quê? A razão é só porque eu tentei tirar a carteira 10 vezes e fui reprovado, E aí eu desisti, que eu não quero mais tentar esse negócio, mas esse ano eu vou dar um jeito, Eu dirijo há 20 anos, mas não posso dirigir porque eu não tenho carteira, Então, aí eu disse o motivo. Aí qual foi a instrução dele? Você não vai conseguir se você não pagar. Compra essa carteira, rapaz. Aí eu disse, não, eu não posso fazer isso. E ele vem insistindo e dando razões e tentando me convencer de que eu deveria comprar a minha carteira. Então, como é que eu como crente, especialmente eu como pastor, posso viver uma vida tranquila, tanto internamente na minha consciência, as escrituras nos falam de manter a boa consciência. Como é que eu vou manter boa consciência? E como é que eu vou viver uma vida tranquila externamente se eu estou corrompendo o sistema? Se eu estou deturpando ou fazendo aquilo que é errado, se a lei estabelece aquilo, eu devo cumprir. A lei não está pedindo nada demais, só que eu passe por um processo e que eu tire carteira. É claro que tem o sistema corrompido, e a gente sabe que está corrompido, mas eu não posso justificar o meu erro pela corrupção do sistema. Não posso, jamais. O que eu devo fazer? Eu devo orar por aqueles que estão investidos de autoridade. E aí Paulo, então, dá essas definições, essas duas características do crente. Olha, para que nós tenhamos vida tranquila, com toda piedade e
respeito. Então eu não posso esperar uma vida tranquila se eu não quero viver com piedade e respeito, se eu não quero viver com piedade e submissão. Não tem como eu esperar isso. O que é piedade? É a adoração correta a Deus em todos os aspectos da vida. Isso é piedade. É a devoção correta em todos os aspectos da vida. Então, a vida piedosa, ela se preocupa com tudo. Até como eu conto uma piada. Né? Quando eu conto uma piada, eu tenho que perguntar, Jesus riria dessa piada ou ele me reprovaria se ele ouvisse eu contando essa piada? Né? Jesus riria comigo ou ele me reprovaria? A minha vida piedosa tem que ser toda, a minha vida cristã tem que ser toda pautada pela obediência e pelo temor do Senhor. Então, o que é piedade? Piedade é a devoção correta em todos os aspectos da vida. Quando todo mundo está vendo e quando todo mundo não está vendo. Isso é integridade. Eu preciso viver uma vida íntegra perante o Senhor. E respeito, aqui tem um sentido de honestidade, que é uma conduta justa para com os homens. E aqui, no caso, é uma conduta correta para com aqueles que exercem autoridade sobre mim. Inclusive o meu patrão. A gente muitas vezes submete aos nossos chefes só enquanto ele está perto de nós. Quando ele sai, a gente faz diferente, fala mal dele, e aí a gente vê claramente. O texto que foi lido hoje no início, aquela conclusão que o irmão Anderson leu no início, né, que nós devemos fazer tudo como para Deus e não para homens. Se você vê o anterior, é falando da relação entre o servo e o seu senhor, que aplica a relação do empregado com o seu patrão, servindo não somente à vista, mas servindo o tempo todo de coração, como servindo a Deus e não a homens, né? Então, não podemos esperar que o mundo seja justo, seja correto, se nós, como crentes, estamos vivendo de modo injusto e incorreto, né? Isso, e especialmente, algumas profissões correm tentações, sofrem, né, tentações o tempo todo. A Nayara é advogada, é uma das áreas que talvez tenha mais tentações, né, Nayara? De que você minta, de que você omita coisas, de que você até falsifique documentos para poder conseguir coisas. Eu falo disso porque a minha mãe recebeu oferta de falsificar documento para que ela conseguisse a aposentadoria dela, né, de um advogado fazer essa proposta para ela. Até mesmo os médicos, né? Eu vi essa semana, eu tenho acompanhado um médico que ele tem publicado algumas coisas sobre a carreira médica e ele contando como que as pessoas tentam suborná-lo para que ele possa dar atestados absurdos, 15 dias de atestado porque a pessoa quer viajar, né? Então há tentações o tempo todo que a gente faça coisas erradas. Como é que eu vou orar para que o governo seja justo e correto se eu, como crente, estou vivendo de modo injusto e incorreto? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Você tem que orar para que sejam corretos, justos, para que você possa viver vida tranquila, mas você tem o dever de viver piedosamente e justamente, honestamente diante da sociedade. Esses dois aspectos devem andar juntos. Não há verdadeira estabilidade social onde a vida moral é negligenciada. E se a vida moral é negligenciada, especialmente pelos crentes, o que se pode esperar dos demais? Não podemos esperar uma sociedade justa, correta, se nós, que somos chamados à retidão, chamados a viver de modo justo perante o Senhor, não fazemos isso no nosso viver diário. Então é um desafio para nós como crentes, como servos de Deus. Bem, Paulo dá agora as razões teológicas para a oração geral, né? Por que nós devemos orar? Ele afirma no verso 3 que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Isso é bom, então trata da natureza benéfica de orar por todos, mas ele usa a palavra aceitável. E essa palavra aceitável, ela tem o mesmo sentido daquela palavra que é usada no Antigo Testamento, lá em Levíticos,
para a oferta agradável a Deus. Então isso é bom e agradável a Deus. Isso cheira bem às narinas do nosso Deus, como o cheiro suave das boas ofertas que eram dadas a Deus. Então, o que Paulo está afirmando com isso? Quando ele diz que é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Que a prática da oração por todos os homens está perfeitamente alinhada com o caráter do próprio Deus. O caráter de Deus é bom, por isso ele quer que nós façamos aquilo que o agrada, que é bom e agradável a ele. E aí nós temos aqui uma questão que é em relação à vontade de Deus. No verso 4, e aí voltando ainda no verso 3, ele diz que é bom e agradável e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. E aqui Paulo começa a fazer as conexões da oração com o progresso do Evangelho. Paulo está preocupado com o progresso do Evangelho. Então, por isso ele está orientando que nós oremos e vivamos corretamente, para que o Evangelho possa progredir em todas as classes de homens. E aí ele diz no verso 4, o qual deseja que Deus nosso Salvador, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bem, aqui está a vontade salvadora de Deus revelada. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que é que isso significa? Que Deus deseja que todo mundo, que cada indivíduo da terra seja salvo? É isso que o texto diz? Certamente não é. Porque se Deus tem um desejo de que todos os homens sejam salvos, e no final das contas, nem todos os homens sejam salvos, então Jó 42:2 é mentira. Porque lá diz, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum desejo de Deus pode ser frustrado. Então, como nós podemos conciliar aqui? Matthew Henry, que é o comentarista principal que eu tenho usado para os estudos aqui, ele afirma que aqueles que são salvos chegam ao conhecimento da verdade. Então, isso é claro. Todos aqueles que são salvos chegam ao conhecimento da verdade. Porque esse é o caminho delineado por Deus para salvar pecadores. Conhecer a verdade. Agora, todos os homens conhecem, compreendem e recebem a verdade de Deus? Não. Isso significa também que sem o conhecimento da verdade, os homens não podem ser salvos. Mas para nós, os crentes, em relação à oração, sem o conhecimento da verdade, a oração não pode ser correta. Nós não vamos orar corretamente se nós não conhecermos qual é a vontade do Senhor. Segundo, a vida não pode ser governada adequadamente sem o conhecimento da verdade. Não pode ser guiada adequadamente sem o conhecimento da verdade. Então, como é que eu vou orar por todos os homens aqui? Como é que eu vou orar pela salvação de pessoas? Sabendo que eu tenho que orar de acordo com a vontade do Senhor. Então, sim, nós podemos orar, e nós oramos pela salvação dos eleitos de Deus. A nossa oração é que Deus salve os seus eleitos. Ah, mas se são eleitos já vão ser salvos. Por que a gente ora? Porque este foi o meio estabelecido pelo próprio Deus para que os homens sejam salvos. Então, o que estou dizendo, afirmando aqui, é que, na verdade, Deus não quer que todos os homens sejam salvos, que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade? Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus quer que de todos os tipos, de todas as classes, de todos os homens da terra, Deus quer que haja salvos. Então, nós temos geralmente uma discussão sobre o uso desses termos gerais, né? Porque Deus amou o mundo de uma forma geral, porque Deus quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a gente, geralmente, o argumento se lá está todos, é porque Deus deseja que todos sejam salvos. Agora a pergunta Deus pode desejar uma coisa e o seu desejo ser frustrado? Do contrário, ele não seria Deus. Sendo assim, ele não seria Deus. Se Deus deseja uma coisa e o seu desejo é frustrado, então ele não seria Deus, porque Deus não pode ser frustrado. E Jó é bem claro sobre isso.
nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, deixa eu pegar uma ilustração bem prática aqui para ajudar vocês. É meu aniversário, vamos supor que é meu aniversário, e eu vou fazer um jantar lá em casa, e aí eu chego aqui na frente e falo assim, irmãos, olha, hoje à noite nós vamos comemorar meu aniversário lá em casa depois do culto. Eu quero que todo mundo vá. Combinado? Todo mundo. Não quero ver faltando ninguém. Eu quero que todo mundo vá ao meu aniversário. Quando eu digo que eu quero que todo mundo vá, significa que eu quero que todas as pessoas do mundo estejam lá na minha casa para o meu aniversário? Não, isso é uma coisa lógica, de interpretação simples de língua portuguesa, não é? Que eu estou usando um termo geral, mas para falar que eu quero que todas as pessoas que estão presentes nesse ambiente agora estejam presentes lá na minha casa. Cada um de vocês que estão aqui. Não significa que eu estou querendo que todos os habitantes da Terra possam estar lá na minha casa para o meu aniversário. O que nem é possível, logicamente. Nem é logicamente possível, né? Então, quando a Bíblia usa esses termos gerais e a gente concilia esses termos com outros textos específicos, a gente sabe que Deus está falando dos eleitos, que as Escrituras estão falando dos eleitos de Deus. Deus deseja que todos aqueles que Ele deseja salvar cheguem à salvação e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aí, Paulo vai dando mais argumentação teológica para a oração pelo progresso do reino. Primeiro, ore com sabedoria pela salvação de todos aqueles que Deus deseja salvar. Sim, uma aplicação prática. Já que Deus não quer, já que então a gente não pode dizer que Deus vai salvar todos os homens, então como eu vou orar por salvação? Como eu oro por salvação? Eu posso orar, especialmente porque eu não conheço a providência secreta de Deus. Eu não conheço. Eu não sei se Deus quer salvar o meu chefe. Eu não sei se Deus quer salvar meu colega de trabalho. Eu não sei se Deus quer salvar um parente meu. Mas eu fui ordenado a orar pela salvação de todos os homens. Então eu devo orar por aquele. Eu devo orar por ele. Só que como eu tenho conhecimento, eu vou orar, Senhor, eu conheço a tua palavra. E eu sei que os teus eleitos serão salvos. E eu oro para que o Senhor alcance o meu parente com a tua graça, se esta é a tua vontade. Eu estou orando, eu estou suplicando a Deus que salve, mas eu estou orando ciente de que a vontade de Deus é que é estabelecida. Eu posso orar de forma geral também. Senhor, nós oramos para que os seus eleitos nessa cidade possam chegar ao conhecimento do Evangelho, conheçam a Cristo e sejam salvos. Eu posso orar de forma mais específica, incluindo aqui os eleitos do Senhor, certo? Juan. Vou chegar lá. Em termos mais específicos, a gente entende assim, então, oramos dessa forma, confiando que Deus cumprirá o seu propósito, né? Mas aí o que o Juan mencionou agora é que há uma compreensão das Escrituras entre as vontades de preceito divino e a vontade de decreto, que é chamado de vontade preceptiva e vontade decretiva. Por exemplo, a lei de Deus, os 10 mandamentos, é para todos os homens ou só para os crentes? Para todos os homens. Deus deu os 10 mandamentos para todos os homens, para cada indivíduo que nascer nessa terra. Certo? Todos os homens submetem à lei de Deus? Não. Nem todos os homens reconhecem a lei de Deus, reconhecem e submetem à lei de Deus. Certo? Então, Deus estabelece os seus preceitos para todos os homens. Então, a sua vontade de preceito para todos os homens é que todos obedeçam à lei, que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho, que o Evangelho seja apresentado para essas pessoas, para o máximo de pessoas. Tem alguns que vão morrer sem nunca ter visto o Evangelho, ouvido o Evangelho, tá? Mas é que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Só que, a quem Deus dará o conhecimento verdadeiro do Evangelho?
aos seus eleitos. Essa é a vontade decretiva de Deus. Deus decretou salvar dentre toda a humanidade alguns. E ele fará com que os seus eleitos cheguem ao conhecimento verdadeiro do Evangelho e eles respondam com fé ao Evangelho. Tá? Então isso é bem claro nas Escrituras. Paulo continua então o seu argumento, e aí ele diz que esse Deus deseja que sejam salvos, mas por meio de um único Salvador e um único mediador. Verso 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O que Paulo está mostrando aqui, então, é que nós devemos orar para que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E qual é a verdade essencial que nós devemos orar que as pessoas cheguem ao conhecimento? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Esse deve ser o nosso foco na oração para o progresso do Evangelho. Que as pessoas conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem ele enviou. João, capítulo 15, versículo 3. Aliás, 17, versículo 3. Que as pessoas conheçam o único Deus verdadeiro e ao seu Filho, a quem ele enviou. Então, Paulo diz que há um só Deus. O texto observa que não há uma pluralidade de deuses. E ainda que nós creiamos na Trindade, a nossa fé é trinitária, nós não cremos que há três deuses. Nós cremos que há um único Deus que coexiste em três pessoas, que três pessoas são o único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma lógica matemática difícil de ser compreendida pela nossa mente, mas nós somos chamados a crer naquilo que Deus afirmou, que ele é um único Deus que existe em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o único Deus verdadeiro é o Deus trino, o Deus triuno. O texto, então, mostra isso, o único Deus. Aqui ele fala da singularidade divina. E a singularidade divina fundamenta a proclamação do Evangelho. Nós proclamamos o Evangelho e a proclamação do Evangelho compreende a ideia de que só há um Deus que pode salvar. Então, a nossa fé é singular, nós não admitimos pluralidade e nós não ensinamos que todos os caminhos levam a Deus. Em certo sentido, todos os caminhos levam a Deus, né? Porque todos os homens vão ter que apresentar diante de Deus no dia do juízo. Seja porque creram em Jesus, seja porque não creram. Eles vão ter que se apresentar. Mas só Jesus leva a comunhão com Deus. Só Jesus leva a Deus como salvo, né? Então, isso é bem claro no que Paulo e o restante das Escrituras ensinam. Ele então fala da singularidade de Deus e da singularidade do mediador. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há outros mediadores, não há terceiros. Somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Cristo é o mediador no sentido do Novo Testamento, né? A gente olha para o Novo Testamento falando desse mediador. E aí, quando você olha para o Antigo Testamento, você vê algumas figuras de mediação, né? Como o sacerdote, o sumo sacerdote. Mas isso significa que em outros tempos houve outros mediadores? Não. Quando a gente volta para a história das Escrituras, e o próprio Jesus explicando, por exemplo, o Evangelho para os dois no caminho de Emaús, ele diz que a lei, os profetas e os salmos falavam sobre ele. E que todas aquelas figuras, na verdade, eram representativas da mediação do único mediador. Então, todas elas ensinavam que o único mediador é Cristo. Assim, Abraão foi salvo pela fé em Cristo, no Messias que viria. Jacó, José, Isaac, Sara, todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela fé em Cristo.
no mediador que viria. Mas Jesus já fazia a mediação por eles, né, no sentido de que Jesus era o sacrifício prometido a eles. E eles creram no sacrifício que ainda seria feito. Nós cremos olhando para trás, né? No sacrifício que já foi feito. Eles foram salvos olhando para frente, no sacrifício que ainda seria feito. Isso é muito claro no Antigo Testamento, quando a gente vai estudar as conexões entre os sinais, os tipos e símbolos do Antigo Testamento, como eles apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Infelizmente, nós percebemos que há uma multiplicação de mediadores no nosso tempo, né? Especialmente quando você vai para diferentes religiões ou profissões de fé, você vê uma multiplicação de mediadores. E, especialmente no romanismo, há uma multiplicação de mediadores tão grande, né? E um papel de mediadora a Maria que não está nas Escrituras. Maria é uma mulher especial? Sim, a própria Bíblia diz que ela será louvada por gerações entre todos os homens. Ela será lembrada como uma serva fiel do Senhor, mas ela não é mediadora. Em lugar nenhum das Escrituras diz que ela é mediadora. Só há um mediador entre Deus e os homens. Os crentes têm respeito, consideração e exaltam a vida santa, a vida dedicada de Maria? Sim. Mas como nossa irmã, como uma crente entre nós, não como uma mediadora nossa, né? Ela é um modelo de crente a ser imitado. Ela é uma mulher que as mulheres deveriam imitar e que os homens deveriam imitar também com relação à submissão à vontade do Senhor. Mas não é mediadora. Ela não é nossa mediadora. Há um único mediador entre Deus e os homens. E aí Paulo conclui esse argumento dizendo que ele mesmo foi ordenado pregador e apóstolo dessa mensagem. O que é que ele está afirmando com isso? Que como pregador e apóstolo dessa mensagem de que há um único mediador entre Deus e os homens, eu preciso orar pela salvação dos eleitos. Mas eu preciso obedecer, lembrando que Deus tem eleitos entre todas as classes sociais, entre todos os tipos de homens, entre todos os tipos de pessoas, Deus tem seus eleitos. E por isso eu devo orar por toda a humanidade, por todas as classes de pessoas, para que Deus possa aplicar a obra da salvação aos seus eleitos em toda a humanidade. Por isso eu devo orar por todos. O que Paulo afirma aqui é que ele foi constituído um ministro do Evangelho para anunciar que Cristo é o único mediador entre Deus entre o homem e o único Deus. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que os ministros devem ter um compromisso ainda mais especial com a oração pela salvação e pelo progresso do Evangelho, mas que eles devem pregar essa verdade, ensinar essa verdade, para que os eleitos possam crer nela. Além de pregar, eles devem crer nela e ser fiéis e dignos dela, ou dignos de confiança, para que as pessoas, ao ouvirem a pregação, não coloquem em xeque a mensagem que está sendo dada, não questione a mensagem que está sendo proclamada. Então, é compromisso do pregador crer na verdade e ensiná-la fielmente, para que ela não seja questionada, ela não seja duvidada. E aí Paulo, então, dá algumas orientações práticas no verso 8, sobre o modo como se deve orar. Verso 8 é: quero, portanto, e aí esse quero, portanto, é uma conclusão do que ele vinha falando anteriormente, né? Depois de tudo isso que eu disse, que vocês devem orar por todos os homens, pelo progresso do evangelho entre todos os homens. Agora eu vou orientar como que vocês devem orar publicamente. Então, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Aqui ele mostra, em primeiro lugar, o lugar da oração,
onde nós devemos orar? Ele diz, em todo lugar. E aí o comentário associa, o comentarista associa esse verso de Paulo com aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Qual foi a pergunta da mulher samaritana a Jesus? Onde se deve adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, no Monte Sião. Os samaritanos dizem que é em Samaria, no Monte Gerazim. Onde é mesmo que deve adorar? Onde é que nós devemos nos reunir para orar? Aí Paulo está dizendo, em todos os lugares. E aqui nós poderíamos complementar, em todos os lugares onde houver a igreja do Senhor, onde a igreja do Senhor se reunir. Embaixo de um pé de manga, num hotel luxuoso, aqui não é tão luxuoso, né, mas está muito bom, né? Embaixo do pé de manga, num salão luxuoso, numa casa de um irmão, onde a igreja se reunir, ela vai orar, e ela vai orar confiando que o evangelho vai progredir. Nenhum lugar, de acordo com o que Paulo afirma aqui, é impróprio para a oração. Mas o modo como se deve orar deve ser observado. Claro que Paulo está dizendo que orar no seu quarto, orar na reunião de família, orar nas refeições, orar no avião, você está sentado para viajar, você pode orar ali, orar nas reuniões solenes, nos encontros da família do povo de Deus, orar em público e em privado, orar no culto público. A oração não está restrita a um ambiente, mas ela deve ser feita do modo correto. Aqui Paulo chama a responsabilidade. Paulo não está ensinando que só homens devem orar, mas ele chama a responsabilidade sobre o papel do homem, tanto na família quanto no culto público. E aí ele destaca o dever do homem como modelo, como responsável por assumir essa responsabilidade de orar. Por isso ele diz, eu quero que varões, ele usa o masculino, para não generalizar, especialmente para mostrar a responsabilidade, o dever do homem de assumir essa responsabilidade das orações públicas. Eu quero que varões, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. O que significa levantar mãos santas? Significa orar em santidade, com pureza, livre da contaminação do pecado. Então, aqui é um chamado a uma vida reta perante o Senhor, para que as nossas orações sejam atendidas. E a gente entende isso claramente quando Paulo orienta, e também Pedro, né, na sua segunda carta, diz que as orações do casal podem ser interrompidas se eles não viverem a vida comum corretamente. Então ele diz, vivam a vida comum do lar, de modo santo, e ele vai orientando o modo como se devem viver a vida comum do lar, a vida do casal, ele diz, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então você precisa ter uma vida santa, correta perante o Senhor. E aí ele mostra qual deve ser a disposição interior, sem ira e sem animosidade, sem ira e sem contenda. Por que isso poderia ser? Talvez porque nós iríamos olhar, por exemplo, para o governo injusto e a gente iria orar com ira no coração. Ou olhar para homens injustos ao nosso redor, o nosso vizinho difícil, e orar com ira no coração. Mas ele diz, ore com santidade, sem ira e sem animosidade. A oração deve ser sem malícia no coração, sem raiva por aquele pelo qual nós estamos orando, e sem incredulidade questionadora, debaixo da autoridade de Deus e com uma vida piedosa. A fé e a piedade molda a oração aceitável perante o Senhor. A fé, confiança em Jesus, e a piedade, uma vida santa, moldam a oração aceitável perante o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a
colocar isso em prática para a glória do nome do Senhor. Nós vamos ler o verso